Como diferenciar o certo do errado, ter equilíbrio e bom senso? Essa é a minha realidade espiritual. Não sou pastora e não pertenço a nenhuma denominação religiosa. A minha conversão aconteceu somente entre mim e Jesus Cristo. Para começar, eu gostaria de esclarecer que as minhas visões e interpretações sobre as coisas primeiramente vêm da vontade de Deus antes da minha. Afinal, eu tenho um livro que é a Bíblia e que para mim, além de conter a vontade de Deus, tenho como um manual de sobrevivência. Neste relato, também temos dois modos de ver as coisas, o modo carnal e o modo espiritual. Sabemos que o que pode ser certo para mim pode ser errado para você. E isso é relativo. O que devemos pensar e pesar sempre é a maneira de lidar com o próximo. Certo ou errado, todos merecem respeito. Tudo começa na infância, quando observamos os nossos pais, irmãos, os mais velhos e as pessoas mais velhas da família. Então, o tempo vai passando e vamos desenvolvendo nossas próprias características e mais tarde virá ser o nosso comportamento e os nossos padrões morais, assim como a nossa índole, caráter, e isso nem sempre depende do ambiente de onde vivemos. Para julgar o que é certo e o que é errado, precisamos de parâmetros, e isso é bem complicado hoje em dia. Bom, um deles é muito famoso, que hoje em dia quase não se vê por aí. É o bom senso. E o que é bom senso? Bem, senso é um conceito ligado a noções de sabedoria. Senso pode ser visto como julgamento, entendimento e sabedoria. O bom senso é como se fosse uma balança. É uma ferramenta que nunca deve sair dos nossos domínios. Pessoas que têm um bom senso desenvolvido têm a capacidade de julgar as coisas com sabedoria e inteligência. Por isso, muitas pessoas preferem ouvir coisas das pessoas que têm mais preparo e podem aconselhá-las a decidir alguma coisa. O filósofo grego Aristóteles disse que o bom senso é o elemento central da conduta da ética e é uma capacidade virtuosa de equilibrar as coisas e discernir o certo do errado. O que você consegue quando tem um bom senso? Espiritualmente falando, muitas pessoas são naturalmente sensatas e possuem um bom senso virtuoso. Já outras precisam aprender a desenvolver esta habilidade. Nessa situação, o ambiente em que ela vive, amizades, companhias, crenças, fazem toda a diferença. Possuindo esta habilidade, esta ferramenta poderosa, você tem todas as chances para o sucesso. Nesse caso, o melhor bom senso é aquele que vem do Espírito, dos nossos valores morais, pois ele está diretamente ligado com a vontade de Deus. Mas podemos equilibrar o lado espiritual e o lado natural humano também. Assim, aumentaria ainda mais as nossas chances de sermos vitoriosos em tudo o que fizermos. Desta forma, podemos construir uma imagem e uma autoridade para conquistarmos a confiança e a credibilidade das pessoas. Não é fantástico? Bom senso é muito famoso. Bom, a falta de bom senso, por outro lado, interfere em nossas vidas e pode causar danos irreversíveis. Sabe aquela história da primeira impressão? Uma má primeira impressão, por sua vez, uma falta de bom senso e uma boa conduta traz muitos prejuízos. Pois é, para a vida do ser humano, é sim. Pessoas que não possuem inteligência emocional, autoconhecimento, padrões morais e intelectuais para dirigir suas vidas correm o risco de fracassar e nunca alcançar sua vida dos sonhos. Portanto, isso só depende de nós mesmos e de quem decidimos ser. Uma pessoa que possui bom senso, ela possui, além do bom senso, além da inteligência emocional e do autoconhecimento, possui também empatia.
possui valores morais, boas crenças, bons princípios, uma excelente ética e procura sempre olhar as coisas, né, as circunstâncias com bons olhos. Possui uma palavra de conforto nos momentos corretos, nos momentos adequados, e assim vamos levando a vida. Ainda bem que tudo isso se aprende, não é mesmo? Observando, estudando, e por experiências vividas também. Bem, em qualquer área da vida, eu vou usar todo esse conhecimento e vou me sair bem, com certeza. Quando é que eu falo com alguém, por exemplo, eu tenho que usar o bom senso. Quando eu estou em um ambiente diferente, que não é meu ambiente, também vou usar o bom senso. Mas eu vou usar também o bom senso na minha casa, no meu casamento, nos meus relacionamentos em geral, com amizades, filhos, no meu trabalho, em todo e qualquer lugar. O bom senso é bem-vindo. Bom, eu particularmente vivi uma situação de falta de bom senso que nunca pude esquecer. Isso significa que eu tenho bom senso, não é verdade? Aí aprendi alguma coisa com isso. Bem, um dia eu estava procurando uma vaga no estacionamento e eu estava com muita pressa. Eu tinha um compromisso. E eu não tinha muito tempo para procurar uma vaga lá longe. Não tinha nenhuma vaga vazia. Mas tinha uma vaga que aparentemente estava vazia, mas na verdade ela não estava vazia. Bom, eu com minha arrogância e minha falta de respeito, sem querer estacionar longe, coloquei meu carro ali naquela vaga e fui para o meu compromisso. Minutos depois eu escutei muito barulho, buzina, enfim, corri lá porque eu sabia que era por minha causa. Tinha ali uma mulher, a vaga era dela. Aquela mulher pagou por aquele estacionamento, por aquela vaga. Ela foi muito agressiva comigo. Eu não podia falar nada, a não ser pedir desculpas sinceras, porque eu sabia que estava errada. Eu deveria ter desconfiado, que a dona daquele estacionamento iria chegar a qualquer momento. Mas ainda assim eu preferi fazer algo errado. Muitas pessoas nessa situação pensam assim: é rapidinho, tá tudo bem, não vai acontecer nada, é rápido. Mas isso não é correto. Aquela vaga era paga por uma pessoa e ela podia chegar a qualquer momento, Enfim, aquela mulher teve despesas, ela também tinha um compromisso, ela se atrasou por minha causa, Enfim, por conta da minha atitude, eu estressei aquela mulher, causei danos para ela e arruinei meu compromisso também. Todos os nossos atos têm consequências, tanto para nós quanto para os outros. Talvez alguém poderia dizer: mas ela foi tão ríspida, tão agressiva, não podia agir daquela maneira, não precisava. Bem, eu digo uma coisa: tinha ou não tinha direito, ou não podia agir daquela maneira? Eu prefiro acreditar que tinha sim, porque eu violei um direito dela e eu não sabia que tipo de dia ou de situação ela estava vivendo antes de se deparar com mais aquela situação que fez atrasá-la para o compromisso dela, Bem, ela agiu daquela maneira, ela poderia ter sido suave? Sim, poderia. Mas ela escolheu agir daquela maneira e eu prefiro compreendê-la. Além do mais, só ela conhece os motivos dela, eu não. Da minha parte, eu fui agressiva antes mesmo de ela ser agressiva, porque eu causei essa atitude nela. A minha atitude causou essa reação nela. Toda essa situação inadequada, quero dizer, me fez sentir muita vergonha, a ponto de nunca mais cometer o mesmo erro. Pelo menos eu aprendi, Bom, para resumir tudo, sendo uma pessoa salva e espiritual que sou, e que prefere ser mais espiritual do que carnal, eu digo sempre: ter sabedoria é como ter o poder sobrenatural em nossas mãos para falar com entendimento divino.
seja para dar soluções para os problemas difíceis, da defesa da fé, da resolução de conflitos, nos aconselhamentos práticos ou na defesa de alguém perante autoridade e justiça. Existe uma comunicação misteriosa e conhecimento divino com aqueles que vivem em estreita comunhão com Deus, o Senhor. Em Salmos 25:14 diz isso. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. A palavra de Deus é discernida somente através do Espírito, mas para muitas pessoas comuns isto é uma loucura, é algo descabido. De fato, Deus e sua palavra não é para todos. Mas uma coisa é certa, tem muito mais vantagem a pessoa que tem uma vida espiritual desenvolvida e uma comunhão com Deus, e também a junção das experiências aprendidas no dia a dia por conta do bom senso, e ela vai se dar bem em todas as suas áreas da vida. Mas a palavra de Deus, a vontade de Deus vem sempre e é o que importa em toda e qualquer situação em primeiro lugar. Só assim seremos assertivos e diminuiremos consideravelmente nossos erros e sofrimento neste mundo, até o dia de nosso Senhor vir e nos encontrarmos com Ele pessoalmente. Qualquer pessoa tem a capacidade de discernir, de pensar, de escolher, de julgar e determinar o caminho certo ou errado. Só basta saber se esta capacidade é ancorada no bom senso, nos bons princípios, na educação, na sabedoria, no temor, pois tudo tem consequências. Certo ou errado me parece muito genérico. O melhor é sermos guiados sempre pelo Espírito. Ele nos mostrará o caminho da sabedoria e do bom senso, da paz, da vitória em todas as coisas que fizermos. Isto é crer, isto é ter fé. Esta é a minha realidade espiritual. Compartilhe para mais pessoas, aprender sobre a diferença entre o que é certo e o que é errado, e aprender sobre o bom senso e o equilíbrio, para nós, para os outros, enfim, para sermos felizes. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.